Como é que Deus interage no mundo dos homens? É só por meio das Escrituras que temos condição de compreender como isso acontece. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o significado do texto e nós tiramos as lições para as nossas vidas do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Mas se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fica até o final do programa para que nós possamos aprender lições preciosas, valiosas, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Bom, o tema de hoje do nosso programa Entende Tu que Lês está baseado a exposição bíblica em Mateus 1, 21 a 23 e Gálatas 4, 3 a 7, com o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura desses textos. Mateus 1, 21 em diante diz: E ela dará à luz a um filho, ela quem? Maria, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para salvar o povo dos pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Agora Gálatas capítulo 4, a partir do 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo ou escravo, mas filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Essa não é aquela oração onde eu apresento as suas causas. Muitas pessoas têm colocado nos comentários pedido de oração e nós apresentamos a Deus de forma geral, representado por um caderno de oração que eu tenho aqui, que eu apresento. Então, no final do programa, eu quero fazer essa oração com você, não vai embora. Mas agora vamos orar para darmos início aí, darmos sequência a essa programação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, já fizemos a leitura da Tua Palavra. Nesse momento eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor. Senhor, nos dá um programa abençoado, que o Senhor possa repreender toda distração e nos ajudar em nome de Jesus. Vamos para a nossa introdução. Toda mensagem ela tem uma introdução, ela tem o desenvolvimento e ela tem a conclusão. Então nós vamos agora para a introdução. E o que nós falamos na introdução da mensagem ou de um estudo? Nós vamos tratar, né, vamos de forma ali apontar para o que iremos falar sobre o que iremos tratar durante aquela exposição ou durante aquele estudo bíblico, aquela aula de escola dominical e assim por diante. O relacionamento entre Deus e os seres humanos sempre foi um profundo mistério que permeou a história da humanidade. O entendimento de como o mundo divino interage com o mundo dos homens é alcançado por meio da meditação em sua revelação, ou seja, das Escrituras, a palavra de Deus. Nesta análise dos versículos de Mateus 1, 21 a 23 e Gálatas 4, 3 a 7, exploraremos o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Através desses versículos conseguimos vislumbrar como Deus, em sua sabedoria e amor infinito, transcendeu a divisão entre os céus e a terra, trazendo sua presença e propósito redentor através de Jesus para a humanidade. Deixa eu falar uma coisa aqui. Nós que estudamos a palavra de Deus, inclusive aqueles que pregam, aqueles que ensinam na escola dominical, no seminário, onde quer que seja, nós precisamos focar mais na ação de Deus na história. Muitas vezes a gente foca no que os personagens estão fazendo, mas eles estão fazendo isso através do poder de Deus. Então tente sempre, quando você lê um texto da Bíblia, procurar as ações de Deus dentro daquele texto.
Isso vai te ajudar a entender como Deus vai trabalhando, as oportunidades que Ele nos dá, aquilo que Ele requer de nós. Isso é muito importante. E como o ser humano reage a isso. Porque de acordo com a reação do ser humano, você vai saber se essa reação foi boa, agradável a Deus, ou se ela foi má, desagradável a Deus, e se isso trouxe alguma consequência para Ele. Pois assim nós vamos tirar lições para a nossa vida e vamos saber, isso nós não podemos fazer, isso desagrada a Deus. Olha a consequência que houve por aquele personagem fazer isso e isso e isso. Olha as vitórias, as bênçãos que houveram também por ele fazer isso e aquilo. Então é importante você ter esse olhar quando estiver estudando a palavra de Deus. Focar na pessoa de Deus na história, no decorrer da história. Focar na pessoa de Jesus Cristo durante ali o Novo Testamento, que também é Deus. Focar na pessoa do Espírito Santo também, que é Deus, durante os relatos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos. É importante você procurar os feitos de Deus em primeiro lugar, porque assim você vai entender que as pessoas fizeram o que fizeram através do poder de Deus. Vamos lá. No primeiro ponto dessa mensagem, eu quero tratar do o nascimento do Emanuel. Deus conosco. Isso está em Mateus 1, do 21 ao 23. Então agora vamos explicar. Esse é um tópico, né? E agora vamos ver os subtópicos. 1. A missão do Deus conosco. O que o Deus conosco veio fazer? Mateus 1, 21. E ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então vamos explicar essa parte aí, ó. E ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. O Entendes Tu que Lês tem o propósito de ler o texto, tô lendo, explicar o texto e aí tirar as lições. E as lições estão aqui dentro e na parte final, às vezes, eu coloco algumas lições ali também, tá? Aqui a profecia fala do nascimento do Messias. E ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, que é Jesus. O nome Jesus corresponde à forma grega de Josué. Em hebraico, Josué significa o Senhor salva. O Senhor é salvador. Nesse caso, ou no caso de Jesus, Salvador. Então, Jesus é a forma grega do nome de Josué, que está em hebraico. Isso já indica que a missão de Jesus na Terra está intrinsecamente relacionada à salvação das pessoas. Jesus não veio livrar os judeus do poder de Roma, do Império Romano. Jesus veio livrar o ser humano da culpa, do poder e no futuro da presença do pecado. E foi isso que os judeus da sua época não entenderam. Eles queriam um Messias militar. Jesus não veio para livrar eles do poder militar de Roma. Veio para livrar eles da questão do pecado, nos livrar da questão do pecado. O pecado é o maior inimigo da raça humana. Não eram os romanos, não eram os babilônios, não eram os assírios, não eram os egípcios. O maior inimigo da raça humana é o pecado. E ele só pode ser vencido através de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Mas só vai conseguir estar livre da culpa do pecado, do poder do pecado e no futuro da presença do pecado, aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você vê o mundo de Deus se manifestando no mundo dos homens, trazendo salvação aos homens. O pecado é o maior inimigo da raça humana. E a missão de Cristo é resgatar o ser humano da culpa, viu? Justificação, isso na Bíblia chama-se justificação. Livramento da culpa é justificação. Poder do pecado é santificação. Uma vez que eu sou um salvo, eu não vivo mais para satisfazer os meus desejos. Eu vivo para agradar a Deus. Há um vídeo aqui no canal que trata sobre a questão da salvação, né? Aceitei a Jesus e agora eu vou fazer o que em relação à salvação? Conhecendo mais sobre a salvação em Cristo Jesus. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar no final dessa exposição para que você possa assistir caso você ainda não assistiu, tá? Então vamos lá. O pecado é o maior inimigo da raça humana. A missão de Cristo é apresentada de maneira clara. Não, ainda aqui, tá? E também da presença. Glorificação, ou seja, nós seremos livres da presença do pecado. Eu ainda tenho o pecado na minha natureza. Eu não sou mais culpado, ele não tem mais poder sobre a minha vida, eu tenho condição de dizer não vou fazer, mas para isso eu preciso viver uma vida de relacionamento com Deus. Se eu vivo para poder satisfazer os desejos da minha natureza, com certeza eu não vou conseguir rejeitar
as ofertas, as tentações que vierem. Mas se eu vivo ali um relacionamento com Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra de Deus, eu vigio, aí eu consigo dizer não ao pecado através da ação de Deus na minha vida. E a glorificação é um dia o pecado não fará mais parte da nossa natureza, então nós não vamos mais pecar. A segunda parte do versículo diz assim: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O pecado é o maior inimigo da raça humana e a missão de Cristo é apresentada de maneira clara, como já foi dito. Através da sua morte expiatória, ou seja, ele morre para fazer expiação do nosso pecado, ele veio resgatar o ser humano da culpa, do poder, que é santificação, e da presença, que é a glorificação do pecado, tá? Esse versículo estabelece o tom para toda a narrativa do ministério de Jesus. Tudo que Jesus veio fazer, tudo que Jesus veio fazer envolve a salvação do ser humano. Destacando seu papel central como salvador enviado por Deus para resgatar a humanidade e restaurar o relacionamento com ele. Qual é o papel da igreja hoje? Anunciar essa obra de Jesus. Viver à luz do que Jesus fez e anunciar para que outras pessoas venham também para Cristo. Esse é o papel da igreja. Ah, pastor, mas é muito difícil viver. Mas o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá força. Precisamos querer. Uma vez que aceitamos Jesus, não vivemos mais para nós, vivemos para Ele. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para a sua glória. O ser humano não foi criado para poder fazer o que queria, no sentido de se banquetear, no sentido de ter prazer com coisas erradas. O pecado levou o ser humano para um lado oposto do propósito de Deus. Quando eu aceito Jesus, quando você aceita Jesus, ou quando aceitamos a Jesus, a partir desse momento nós voltamos para dentro do propósito de Deus. Só que nós ainda temos a natureza pecaminosa. Adão não tinha antes do pecado, mas nós temos. Então nós vivemos uma luta constante. Uma luta constante, diariamente. Isso chama-se, o processo que nós vivemos para não ceder à tentação é santificação. Então nós recebemos poder para vencer os nossos desejos, certo? Então a igreja tem esse papel, anunciar a salvação em Jesus Cristo, mas não só isso. A igreja tem o papel de viver essa salvação. Inclusive esse será o tema do próximo trimestre. O próximo trimestre, porque esse vídeo aqui, ele vai ao ar no dia 5 de setembro de 2023. Você pode estar assistindo ele até no ano de 2024, 2025, não sei. Mas ele vai ao ar no dia 5 de setembro de 2023. E no mês de outubro, que entra o quarto trimestre de 2023, nós vamos estar estudando sobre essa temática aqui, ó. Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. É o quarto trimestre de 2023, lições bíblicas adultos. Por que eu mostro isso aqui? Porque esse é o compromisso da igreja. Jesus Cristo morreu para nos salvar, mas não só para nós, para salvar a humanidade que vir até Ele. A salvação, ela é oferecida para todos. Mas o efeito da morte de Jesus só é para aqueles que aceitarem Ele como único e suficiente Salvador. Se não aceitar, não tem salvação. Bom, explicamos o primeiro versículo, entendemos aí algumas lições. 2. O Deus conosco é cumprimento de promessa do Antigo Testamento. Olha o que diz Mateus 1:22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Vamos lá, vamos explicar. Aqui o evangelista Mateus destaca a importância da vinda de Jesus em relação ao cumprimento da promessa profética. Então Jesus veio para cumprir aquilo que os profetas tinham sido usados, inspirados por Deus no Antigo Testamento. O que Deus fala, ele cumpre. É enfatizado que o nascimento de Jesus não é um evento isolado, mas uma realização das palavras inspiradas por Deus e ditas anteriormente pelos profetas do Antigo Testamento. Então Deus tem um plano, esse plano vai se desenvolvendo no decorrer dos tempos, até chegar o momento de Jesus vir à Terra para poder salvar a humanidade dos seus pecados. É claro, para que todo aquele que nele crê, precisa reconhecer Ele como Salvador, precisa reconhecer Ele como substituto,
Reconhecer: Jesus, tu morreu no meu lugar. Então eu te aceito como único e suficiente Salvador e agora eu vou viver para a tua glória. A minha vida agora é para ti. Eu não vou viver mais para mim. Eu vou viver para ti, porque tu me salvou. Se tu me salvou com o propósito de me trazer para agradar a ti. Então eu não vivo mais para mim, eu vivo para ele. Certo? Esse versículo nos lembra que a vinda de Jesus é parte do plano divino traçado desde os tempos antigos. Ele é a manifestação Jesus é a manifestação das promessas de Deus ao longo da história do povo de Israel. Então Deus veio. Talvez você diga assim: pastor, mas por que Deus não começou logo e não realizou logo o plano, trouxe logo Jesus? Não, Deus teve o seu tempo, mostrando como ele trabalha durante toda a história, as várias oportunidades que ele deu para o povo de Israel. O povo de Israel foi desobediente, se apostatava da fé, desobedecia a Deus, ia para caminhos que não eram agradáveis ao Senhor, e Deus dando oportunidade. Não é diferente nos dias de hoje. Através da pregação do evangelho, a oportunidade está sendo dada, e quantas pessoas rejeitam essa oportunidade? É triste. Isso se encaixa perfeitamente no que Paulo irá explicar em Gálatas 4, 5 e 6, que nós vamos já tratar. Então vamos lá. A concepção do Deus conosco será sobrenatural. O último versículo aqui dessa parte de Mateus. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Vamos lá. Esse trecho do profeta Isaías 7,14 aponta para o evento extraordinário da concepção e nascimento de Jesus. Você vai entender que a concepção de um ser humano vem por meio da junção do espermatozoide com o óvulo. Então, parte do homem com a parte da mulher. E ali se une, nesse caso, o espermatozoide e a concepção. No caso de Jesus, essa concepção foi feita através do Espírito Santo. Maria se encontrou grávida por obra do Espírito Santo, uma ação direta de Deus. Não houve participação do homem, ser humano, no caso homem, né? Homem mesmo, né? Não tinha o espermatozoide masculino. O próprio Espírito Santo gerou, tá? Houve a concepção. Isso aqui é uma coisa que nós temos que acreditar através da fé. O fato de uma virgem conceber e dar luz é um sinal claro de que este é um acontecimento sobrenatural, transcendendo as leis naturais. E aí, não tem explicação. Foge à lógica. Ou você crê ou você não crê. Ah, como é possível? Só é possível haver uma concepção através da junção do espermatozoide com o óvulo. Como é que é possível Jesus ter nascido sem que houvesse a participação de um homem? Apenas houve a mulher? Ato sobrenatural de Deus. Como é possível uma estéril engravidar? Sem tratamento. Não havia tratamento como nos nossos dias. Hoje Deus deu sabedoria aos médicos, à medicina. A ciência avançou. Há alguns tratamentos que contornam algumas situações. E é possível a mulher, que é chamada de estéril em alguns casos, engravidar. Mas no passado não havia esse tipo de tratamento. Uma ação sobrenatural era realizada automaticamente. E a mulher passava a gerar. Só Deus pode fazer isso. Ele é o Criador. Ele tem todo o poder. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Aqui o evangelista explica o significado do nome Emanuel. E este nome revela o aspecto mais profundo da identidade de Jesus. Emanuel significa literalmente, Deus conosco. O mundo de Deus no mundo dos homens. O próprio Deus veio habitar junto com os homens, na pessoa do seu Filho. Como é que isso é possível? Isso é possível por causa do seu amor. Ele quis salvar o ser humano por causa do seu amor. Oferecer para ele salvação gratuitamente. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Adão e Eva pecou no jardim, eles passaram a ser culpados, tá? Culpados diante do tribunal de Deus. Uma vez que eles passaram a ser culpados, estavam condenados. Condenados.
A única forma de se livrar dessa culpa era por meio de um pagamento, uma morte, mas a morte de alguém inocente. Da raça humana, ninguém poderia morrer para trazer salvação. Por quê? Porque todo ser humano traz a culpa do pecado, pois ele é descendente de Adão. Então todo ser humano traz essa culpa. Muitas pessoas ficam ali indignadas quando o evangelho é pregado, falado que Jesus quer dar salvação para que essas pessoas não irão para a condenação eterna. E elas ficam indignadas. Como é que eu vou para a condenação eterna? Eu vou para o mesmo lugar que alguém que cometeu vários crimes, várias atrocidades. Só que o que essas pessoas não entendem é que Deus vai enviar as pessoas que rejeitarem a Jesus para o lugar de condenação, primeiro por causa do seu estado, por causa da sua condição. E qual é a condição? Culpado. O que elas fazem é consequência do seu estado. Então, o motivo de mandar essas pessoas para a condenação é o seu estado, culpado. Se elas são culpadas e os seus pecados são pecados que aos olhos humanos são menores, isso é na nossa visão. Mas na visão de Deus, são todos culpados, a não ser que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Então é por isso que nós precisamos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Pois bem, Jesus morre na cruz do Calvário. É feito um pagamento. Jesus se coloca no nosso lugar como substituto. A salvação não é gratuita. Você paga para receber salvação. Ela não é por obras. Efésios 2,8 diz que, através da graça, recebemos a salvação, né? Por meio da fé. Então isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Muito bem, a salvação é gratuita, mas ela não foi de graça, porque Jesus teve que pagar o preço. O Deus Filho pagou diante do Deus Pai o pagamento para que nós tivéssemos redenção, para que nós fôssemos resgatados. Então é muito? Hoje eu viver para Ele? Ele morreu no meu lugar e eu viver para Ele é muito? Não. Eu viver para Ele, seja louvado o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho oportunidade de vida. Eu tenho oportunidade de vida eterna. Então, entregar a minha vida para Ele, viver para Ele e abrir mão de todos os meus desejos pecaminosos é algo que vai me trazer grandes benefícios. Mas alguém pensa que viver para si é a melhor coisa a fazer. E aí vai seguir na condenação eterna. Deixe que o mundo de Deus faça parte da sua vida a partir de hoje. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que tal uma arte digital a partir de R$19,90 para você? Você tem um evento da sua igreja, tem algumas artes aí como ilustração só para você entender. Quem sabe você é um profissional liberal, precisa de uma arte? Entre em contato pelo WhatsApp da Manhãs Artes Digitais, DDD 21 97176 4015, DDD 21 97176 4015, Manhãs Artes Digitais. Pessoas têm entrado em contato, têm ficado satisfeitas, eu acredito que você também não vai ser diferente. Com você não vai ser diferente. 2. O mundo de Deus no mundo dos homens. Gálatas 4, 3-7. Esse não é o tema? Então vamos lá. O apóstolo Paulo prossegue no capítulo 4 de Gálatas, argumentando sobre o que foi mencionado em Gálatas 3, 24-25. Porque quando nós estudamos um texto, nós precisamos levar em consideração o contexto. Então o que Paulo vai falar aqui no capítulo 4 está dando prosseguimento naquilo que ele já tratou no capítulo 3, que nós não vamos tratar aqui nessa mensagem. Onde ele afirma que a lei nos serviu como aio. O que é um aio? Agora, no início do capítulo 4, ele amplia essa ideia ao dizer que a lei é como um tutor, um curador para o filho menor. Então vamos entender. Antes de Cristo estávamos debaixo da lei. Gálatas 4, 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Antes da chegada de Cristo, éramos como herdeiros tutelados. Uma condição muito similar à de escravidão. Então havia alguém que estava ali cuidando, debaixo da tutela. Nós estávamos debaixo da tutela de alguém. Devemos lembrar que o contexto da carta de Paulo envolve a correção de judeus cristãos que desejavam combinar a obra de Cristo com as obras da lei para obter salvação.
Paulo está dizendo, isso não pode ser feito. E eles também ensinavam isso aos gentios convertidos. Paulo está perplexo com os crentes da Galácia, porque eles não apenas estavam trocando o evangelho verdadeiro por outro evangelho, Gálatas 1:6, tá? E nós podemos fazer a leitura desse texto, eu acho importante lermos esse texto, porque ele vai nos dar um entendimento. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Deixa eu colocar na tela para vocês. Vamos lá. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho é esse que Paulo está afirmando? É a questão deles juntarem a obra da salvação através de Cristo Jesus com obras da lei. Então eles queriam obter salvação mediante o que faziam. Entenda uma coisa, por favor. Pare e medite. Nós não produzimos salvação. Nós vivemos à luz da salvação que recebemos. Então, como é feito? Aceitei Jesus. Recebi salvação através do que Jesus fez. Pastor, mas eu não tenho que me comportar de uma maneira diferente? Eu não estou me comportando assim para ser salvo? Não. Você está se comportando assim porque é salvo. É diferente. Primeiro, Deus troca a sua posição de culpado e condenado para perdoado, salvo e filho dele. Mudou a condição, mudou o seu estado. E agora você vai se comportar como um tal. É assim. Eu gosto muito da ilustração de quem deseja trabalhar numa empresa. Não estou comparando a igreja como uma empresa, mas é uma ilustração que você vai entender muito bem. A pessoa deseja trabalhar naquela empresa. Ela pode comprar o uniforme da empresa. Ela pode até se comportar como um funcionário, mas ele é funcionário da empresa? Não. Se ele não é funcionário, não tem pagamento, não tem direito, não tem nada. Porque ele não é funcionário da empresa. Ele pode se comportar, mas ele não é funcionário daquela empresa. Uma vez que ele se torne funcionário da empresa, ele precisa se comportar como um funcionário. Então o comportamento dele é uma consequência de quem ele passou a ser agora. A mesma coisa é conosco em Cristo. O nosso comportamento cristão tem a ver com quem nós somos agora, filhos de Deus. Então você não está fazendo para ser, você está fazendo porque é. Você já recebeu o direito de salvação. Agora você vai viver à luz desse direito. Pastor, mas se eu não viver à luz desse direito, então você está provando para você mesmo, eu estou provando para mim mesmo que eu não recebi salvação. E aí o que vai acontecer? Eu partindo dessa terra, ou Jesus voltando, eu não tenho salvação, porque eu não estou vivendo à luz daquilo que eu disse que eu aceitei. Se eu disse que eu aceitei Jesus, eu preciso viver à luz daquilo que a palavra de Deus exige. Caso contrário, eu disse com a minha boca, mas não faço com as minhas ações. Isso é muito simples. Entenda isso. Tá? Então eles estavam trocando o evangelho por outro evangelho, mas também estavam trocando sua liberdade em Cristo pela escravidão da lei. Porque na lei eles eram escravos. Na lei eles estavam condenados. A lei não serve para poder nos dar salvação. A lei só servia para poder apontar nossa condição. A salvação vem através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está empregando uma analogia para ilustrar a relação entre a humanidade antes de Cristo e a lei, enfatizando a mudança trazida pela vinda de Jesus. Antes de Cristo, nós éramos escravos. Não tínhamos como sair, estávamos condenados. A lei apontava a nossa escravidão, mas ela não trazia uma solução. Jesus é a solução. Paulo acabara de falar sobre o aio e agora passa a falar sobre o tutor e curador. O aio era um servo contratado pelo pai da criança até que ela chegasse à idade própria para ir por si mesmo ao mestre. Então o aio levava, era alguém que levava a criança até a escola. Já o tutor e o curador cuidavam dessa criança herdeira até que ela chegasse à idade adulta para usufruir de seus plenos direitos. Paulo está pegando coisas da cultura romana e aplicando como ilustração para entendermos o que acontece conosco diante do que Jesus fez. Então, o aio era alguém, um escravo, que levava o filho do dono, do senhor, até o mestre para aprender. Escola.
Professores, levava para aprender. Ele tinha que aprender. Já o tutor e o curador era alguém que tomava conta até que ele tivesse maior idade para assumir a sua herança. Era assim que funcionava, os seus direitos. Paulo usa como ilustração a lei romana para lançar luz sobre a relação entre o crente com a lei mosaica. Já no tempo do Antigo Testamento, antes de Cristo vir, e quando estávamos debaixo da lei, aí os judeus, éramos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. É claro que nós, gentios, não éramos herdeiros. Ele está falando dos judeus, porque tinham recebido a promessa através do que Deus falou a Abraão. Mas ainda não havíamos herdado a promessa. Então os judeus receberam promessa, mas não tinham herdado a promessa. Por quê? Porque Cristo ainda não tinha vindo. Éramos como crianças durante os anos da minoridade. Nossa infância foi uma espécie de escravidão. Por quê? Porque eles tinham promessa, eles tinham uma herança, mas não podiam tomar posse da herança. Porque Jesus ainda não tinha vindo. Então eles estavam ali debaixo de tutor, de curador, como uma criança romana. Não tinha uma idade para receber, ainda não tinha chegado o tempo de receber os direitos. É isso que Paulo está falando. William Hendrickson diz que assim como um menino desprovido de maturidade deve ser governado por regras e prescrições, também nós, antes de que chegasse a luz do evangelho, estávamos escravizados ao rudimento do mundo. O que é esse rudimento do mundo? Rudimentos do mundo. A palavra grega istoucheia, rudimentos, pode ser traduzido por coisas elementares, as letras do alfabeto, no caso nosso, A, B, C, D, né? O ABCD que aprendemos na escola, ou os poderes espirituais que dominam o mundo. Então, rudimentos do mundo pode tanto ser uma coisa como outra. Quando isso acontece, o povo receberia a revelação plena. Pois Jesus Cristo é o alfa e o ômega. Então, na chegada de Jesus, nós temos tudo. Antes tinha só o início, algo elementar. Warren Wiersbe diz que Israel passou cerca de 15 séculos, dá mais ou menos 1.500 anos, tá bom? Alguns dizem 1.600, no jardim da infância e na escola primária, aprendendo os fundamentos da vida espiritual, a fim de estar preparado para a vinda de Cristo. Então é essa comparação que Paulo faz. Antes de Jesus vir, precisava de tutor, precisava de curador, precisava de aio. Mas chegou Cristo. Então nós alcançamos uma posição de receber o direito em Cristo. Agora imagina, se antes de Cristo os judeus estavam nessa situação, por que agora, depois de aceitar Jesus, querer voltar para a lei? Voltar novamente para um estado de escravidão? Voltar a ser governado novamente por tutor, curador? Por quê? Não tem mais porquê. Se aqueles que estavam em Cristo tinham atingido a maturidade, os crentes da Galácia, como poderiam então retroceder e voltar à tutela da lei? Tá vendo? Como se estivessem novamente na infância. A lei não era a revelação final de Deus. Era apenas a preparação para essa revelação definitiva a Cristo. Então a lei aponta para Jesus. Jesus é a solução. Ao recebermos Jesus, desfrutamos dos direitos em Cristo, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então o mundo de Deus vem até o nosso mundo e nós começamos a desfrutar de alguns direitos ainda aqui nessa terra. E aí eu não estou falando de direitos como muitas pessoas usam. Ah, eu sou um cristão, eu sou filho do rei, vocês são príncipes, princesas, somos sacerdócio real, nação santa, em geração eleita, e por aí vai, né? Vamos usar 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Às vezes aqui fugiu um pouquinho a ordem, mas não tem problema não, a gente pode colocar na ordem facilmente aqui para você. Nós podemos pegar 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, olha o que diz sobre nós. Igreja, 2:9, veja bem, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Tá bom, nós somos tudo isso. Pra quê? Aí alguém vai dizer assim, ah, eu sou tudo isso, eu sou príncipes e princesas, tá? Aí, tudo bem. Pra quê? Ah, pra comer o melhor dessa terra, pra desfrutar, pra conquistar, pra ter bens. É pra isso? Jesus morreu, foi pra isso?
É isso que a Bíblia diz? Ou é isso que pregadores, isolando textos, dizem? Porque se eu isolar o texto, eu posso falar o que eu quiser em nome do texto. Mas se eu olhar para o contexto, aí eu vou entender. Em Isaías capítulo 1, quando Deus diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra, Deus está falando o seguinte, se vocês me obedecerem, eu não vou trazer juízo. Se vocês me obedecerem, eu não vou trazer pragas. Se vocês me obedecerem, eu não vou entregar vocês para os inimigos, fazer o que eles quiserem com vocês. Então vocês vão desfrutar da herança que eu entreguei a vocês, que é esta terra, para vocês poderem desfrutar dessa terra. Então é disso que Deus está falando. Tá entendendo o que Deus está falando naquele contexto? Mas se eu isolar o texto de Isaías, aonde é falado, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, eles nem falam, se quiseres e me ouvires. Eles apenas falam, comereis, você tem direito do melhor dessa terra. Aí o que você... A pessoa pega e fala, você vai conquistar, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter isso e aquilo. Você vai trabalhar sim, você vai lutar sim, você vai contar que Deus te dê saúde sim. E aí você vai conquistar. Pode ser? Pode até ser. Não vai cair do céu uma casa, não vai cair do céu um carro, não vai cair do céu um bom emprego. Se você não se esforçar, se você não correr atrás, nada disso vai acontecer. Pode esquecer. Existem pessoas fantasiando coisas aí, pegando textos da Bíblia, isolando o texto e fazendo as pessoas acreditar na história da carochinha. Só falando assim. Aí, se você isolar o texto, a pessoa consegue torcer a palavra de Deus. Mas aí, olhando para o contexto, a gente vai entender o seguinte, Deus está dizendo o seguinte, o que eu prometi continua de pé. Eu dei a terra para vocês desfrutar, então pode desfrutar. Tá falando para Israel naquele momento. Quando chega aqui, vai dizer, mas vós... Vamos lá? Mas vós... Presta atenção. Mas vós sois a geração eleita... Deixa eu colocar aqui na tela. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido. Pra quê? Pra se vangloriar? Porque eu conquisto, porque eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Temos uma herança do céu, incorruptível, que não pode murchar. 1 Pedro fala disso, capítulo 1. É verdade? É verdade. Mas qual é o propósito de Deus ter nos salvado? Viver à luz da salvação, viver como luz e sal. Mas também não só isso. Vamos ler aqui o propósito. O propósito está aqui, ó. Para, motivo, que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui é: estamos cumprindo o propósito de Deus ter nos salvado? Ou vivemos nos gloriando que somos salvos e não nos preocupamos com as pessoas que estão morrendo e indo para a condenação eterna, porque uma vez que morreram não tem mais chance? O que nós estamos fazendo? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Porque o propósito de Deus nos salvar é viver à luz de um salvo e anunciar o que Jesus fez por nós para os outros. Agora, como é que eu vou anunciar o que Jesus fez por mim se eu não vivo à luz do que a palavra de Deus ensina? Então eu olho e falo assim, como é que eu vou falar de Jesus? A pessoa vai olhar para mim e falar assim, Jesus? Que cristão é você? E aí fica difícil. Eu não tenho palavra. Eu compro e não pago. Eu trato e não cumpro, como eu disse. Eu faço um monte de coisas. Eu desfaço das pessoas. Eu olho para as pessoas com um olhar de superioridade. Como assim? Como assim? Às vezes as pessoas se vangloriam. De vez em quando eu falo sobre isso aqui no canal. Ah, porque eu nasci no evangelho. Glória a Deus por isso. Num lar evangélico. Glória a Deus por isso. Mas isso não faz ninguém ser melhor do que ninguém, não. Se engana quem se estriba em ter nascido num lar cristão. Porque o judeu fazia a mesma coisa, os fariseus. Eles se vangloriavam de ser participantes da nação da aliança com Deus. E desprezavam os gentios. Quantas vezes um cristão, porque nasceu num lar cristão, ele despreza aqueles que vieram lá do mundo. E aí acha que ele é mais crente só porque ele nasceu numa casa, num lugar onde é cristão, num lar cristão. Isso não é verdade. Não há mérito nenhum em relação à salvação por ter nascido num lar cristão. O que você teve, diferente de quem não nasceu, é um privilégio no sentido de não participar das coisas diretamente desse mundo,
mas você era um pecador condenado como qualquer outro e precisou de Cristo na sua vida. Então nós nos enganamos muito com isso. 2. O tempo de Deus em viver entre os homens. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Paulo continua sua argumentação e agora fala de um tempo novo que ele chama de plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Isso quer dizer que no tempo em que Deus planejou, seu filho humanamente foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher. Às vezes eu fico pensando, por que nós, pentecostais, agora essa mensagem é para nós, achamos que fazer as coisas em cima da hora é fazer pelo Espírito? Exemplo, culto de domingo. Muitas igrejas pentecostais fazem isso. Culto de domingo. Chega no momento da pregação, minutos antes da pregação, avisa o pregador, você vai pregar hoje. Tô falando pelo Espírito. Irmãos, que coisa muito ruim de se fazer. Uma desculpa, usar o nome de Deus para uma coisa que não tem nada a ver com o Espírito. Pastor, que isso? É verdade. Deus planejou séculos antes a vinda do seu filho Jesus. Deus planejou. Plano. Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer. Então ele planeja. Aí nós, em nome de ser pelo Espírito, não podemos antecipar uma semana, 10 dias, 15 dias, fazer uma agenda de pregação para quem vai estar pregando, para ele poder também se preparar mais ainda. E aí dizemos, é pelo Espírito. Você vai pregar hoje. Errado, irmãos. Biblicamente, isso não tem base nenhuma. Usar o nome do Espírito Santo para essas coisas não tem base bíblica nenhuma. Sabe por quê? Porque o Deus Criador, que sabe de tudo, planejou antes da fundação do mundo que Jesus um dia morreria, porque o ser humano iria cair. Você entende quanto tempo levou para que Jesus viesse? O mundo de Deus, no sentido de trazer Cristo na terra, levou para se cumprir? Então, em nome de Jesus, encarecidamente, eu rogo-vos que pare de usar esse tipo de coisa, dizendo que é pelo Espírito, e fazer a coisa no improviso. Planeje. Deus planeja. Ele, sendo o Criador, é o exemplo de planejamento. Planeje. Prepare, avise as pessoas. Eu estou usando só a questão da pregação, mas tem muitas outras coisas. Às vezes festas que são feitas em cima da hora. Às vezes terminou uma festa esse ano, programe a próxima festa a partir do próximo dia. Para que quando chegar o mês da festa, praticamente já não tenha mais nada para fazer. Chega na festa, as pessoas estão cansadas, exaustas, estressadas, muitas delas. Por quê? Porque fica tudo para cima da hora, em cima da hora. Isso é um erro gravíssimo que muitos de nós pentecostais cometemos. E aí, nesse caso, tem que bater palmas às vezes para outras igrejas que não são pentecostais, que se programam com muito mais antecedência e no momento da festa, na semana da festa, no tempo da festa, praticamente eles só estão dando só os retoques. Eu não posso deixar de falar isso aqui. Não tem como não deixar de falar. Então Deus planejou. Seu filho humanamente foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher. Jesus já existia antes disso, é claro. Jesus não foi gerado no momento que ele veio na terra. Ele já existia. Mas este, que nem o céu e dos céus pode conter, nasceu de mulher. Ou seja, entrou no nosso meio pela porta do nascimento. Fez-se carne, vestiu-se a nossa pele, calçou as nossas sandálias e tornou-se em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Jesus foi igual ao ser humano em tudo, menos no pecado. Pecado ele não tinha. Pastor, tá na Bíblia isso? Tá. Hebreus. Capítulo de número 2. Versículo 17. Texto na tela e depois Hebreus 4:15. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas,
porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo, mas não tinha pecado. Adão, antes do pecado, estava numa condição, com exceção de não ser o filho de Deus, é óbvio, mas ele estava na mesma condição. Ele não tinha pecado, Adão. Mas ao pecar, acabou. Jesus veio sem pecado. O que Adão não conseguiu fazer, Jesus fez. Adão não conseguiu deixar de ceder à tentação. Jesus foi tentado e não cedeu à tentação. Acabou. Deus preparou o mundo para a vinda de seu filho naquela data específica da história. Tinha a data certa para a vinda de Jesus na Terra. Então, o Deus Criador planeja. Planeja a sua vida. Fazer planos não é errado. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que fazer planos é dos homens, mas a resposta, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Você vai planejar pedindo a Deus orientação. Mas não é errado você fazer planos. O que você não pode fazer é se estribar na sua própria força, na força do seu braço, no seu próprio conhecimento. Então programe. Muitas coisas são feitas no improviso. Traz pressão emocional para quem está lá naquele momento. É preciso ter um pouco de consciência disso, irmãos. Deus preparou o mundo. Isso indica que Deus é o Senhor da história e que age neste mundo para levar a cabo seus propósitos. Se é um propósito, tem algo por trás do propósito. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir os planos de Deus? Sabe por que muitas pessoas não alcançam algumas coisas? Porque elas não têm propósitos. Elas não têm objetivos. Então você precisa entender, você precisa ter um objetivo. A própria igreja local, ela tem que ter objetivos. Esse ano, qual é o objetivo dessa igreja? Qual é o propósito que essa igreja tem? O que ela vai fazer? Estou falando de forma específica, não de forma geral. De forma geral, a igreja, ela vive como luz, vive como sal, proclama o evangelho. Sim, mas eu estou falando de forma específica. Quais são os objetivos daquela igreja para aquele ano? Ah, o nosso objetivo é ganhar mais... Vamos pegar uma igreja pequena, sim. É ganhar mais 20 almas para Cristo. Tá? Ganhar, discipular, colocar no hall de membro, continuar treinando. Sim, um objetivo. Agora, nós temos um objetivo. Agora nós temos que traçar planos para alcançar esse objetivo. Então, primeiro tem o objetivo, depois tem os planos para chegar ao resultado, a concretização do objetivo. Isso também serve para a nossa vida pessoal. Entra ano e sai ano. E aí você fala assim, ah, porque eu quero fazer uma faculdade esse ano. Ano que vem eu quero fazer uma faculdade. Tá bom, quer fazer uma faculdade, certo? Primeiro pergunta, faculdade quê? Ah, eu vou ver ainda. Aí nunca vê. Como é que você vai conseguir fazer essa faculdade? Você vai fazer o quê? Prova? Vai ser Enem? Você vai fazer por meio de pagamento? Como é que vai ser? Particular? Você tem que traçar planos para esse objetivo. Senão você nunca vai alcançar nada. Lições estão sendo dadas aqui. Preste atenção. Isaías 14:27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar? Então Deus, ninguém pode impedir os planos de Deus. No tempo determinado, Deus estabeleceu e se cumpriu. Agora nós somos seres humanos. Nós não somos Deus. Eu não posso determinar com uma palavra, eu determino que vai ser assim e ficar com os braços cruzados pensando que isso vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. O que é para eu fazer e o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Estamos aprendendo lições aqui, irmãos, também. O que Deus, o mundo de Deus veio ao mundo dos homens. A vinda de Cristo ao mundo fazia parte da agenda celeste, de um calendário estabelecido pelo próprio Deus Pai, que marcava a conclusão da antiga era e a aurora da nova, ou seja, a antiga aliança entra a nova aliança.
A antiga aliança, ela não é desconsiderada, ela mostra, ela está ali para quê? O Antigo Testamento prova a ação de Deus durante toda a história, durante o Antigo Testamento, até chegar à nova aliança. O Deus que trabalha em favor da salvação do ser humano. O que envolveu essa plenitude do tempo? Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho. Os judeus ofereceram ao mundo as Escrituras. Tinha as Escrituras. Foi dada para os judeus. Os gregos, a língua universal, no tempo que Jesus chegou, veio à Terra, a língua universal era o grego. Os romanos, as leis, as estradas que facilitaram o trânsito celere dos mensageiros e da mensagem. No tempo dos romanos havia estradas, havia como se locomover. Então isso tudo beneficiou a vinda de Jesus para que o evangelho pudesse ser proclamado. Ele nasceu sobre a lei, e isso quer dizer que, como criança, em casa judaica, ele nasceu sobre a lei. Jesus era judeu. O Filho de Deus, como segundo Adão, nasceu para cumprir a lei que o primeiro Adão quebrou. Deu para entender? Acabei de falar isso agora há pouco. Jesus foi tentado igual a Adão, mas Jesus não peca, Adão peca. Ele não veio para anular a lei, mas para cumpri-la. Ele a obedeceu plenamente, ele a cumpriu totalmente, ele satisfez plenamente todas as exigências da lei. Talvez você diga assim, pastor, tá falando de lei. Os judeus tinham 3 leis. Lei civil, era a Constituição de Israel. A igreja segue essa lei? Não. Lei cerimonial, apontava para Cristo. A igreja segue essa lei? Não, ela se cumpriu em Jesus. Lei moral, ela continua valendo para a igreja? Continua valendo para a igreja. Só que a lei moral não é para nos salvar, é para aqueles que são salvos viver. É diferente. Então eu não faço para ser, eu faço porque sou. Eu fico falando isso aqui direto porque parece que na cabeça de alguns cristãos eles vão para o culto para ser salvo. Ele jejua para ser salvo. Ele ora para ser salvo. Lê a Bíblia para ser salvo. E aí tem um problemão. Qual é o problema? Ele levanta de manhã, ele tá salvo, no meio do dia ele se aborrece, ele tá condenado, à tarde ele volta de novo a tá bem, ele tá salvo, à noite ele tá condenado. Que salvação é essa? Você recebeu salvação em Cristo Jesus. Agora, você pode se apostatar da fé e abrir mão da salvação? Eu também. Eu acredito nisso? Acredito, sim. Mas não é assim. Senão você vive numa montanha russa. De manhã tô salvo, de tarde tô perdido, de noite tô salvo, de madrugada eu tô perdido. Meu irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Então você não faz para ser, você faz porque é. A Bíblia diz, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Peça perdão a Deus. Você é salvo em Cristo Jesus. Entenda isso. Então nós cumprimos a lei porque somos salvos, a lei moral. Essa foi sua obediência ativa à lei de Deus, Jesus. Mas ele também a obedeceu passivamente, ou seja, como nosso representante substituto, Jesus, para nos resgatar da maldição da lei, fez-se maldição em nosso lugar. Então ele aceitou vir morrer. Não tendo culpa pessoal, assumiu a nossa culpa. Deu para ver por que o ser humano que não está em Cristo é condenado? Por causa da culpa. Jesus não tinha culpa, então ele não podia morrer. Ele não seria réu, no caso de ir para a cruz. Porque ele não tinha culpa, a morte. Por isso que a morte não pôde segurar Jesus. Por que a morte não segurou Jesus? Porque a morte só tem poder sobre aquele que é culpado. Então a morte não pôde reter Jesus. Ele morre e ele ressuscita. Por quê? Porque ele não era culpado. E agora todos que estão em Cristo também não são culpados. E aí você vai dizer assim, mas pastor Mário Luna, quantos cristãos em todas as eras morreram? Mas a morte não vai segurar. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar aqueles que tiverem morrido nele. E aqueles que estiverem vivos terão um corpo transformado. A morte não vai nos reter. E estaremos para sempre, porque morte na Bíblia fala de separação.
separação do corpo, separação da comunhão com Deus e separação da presença de Deus, que é a morte eterna. Irmãos, precisamos perseverar. O mundo de Deus veio até nós para vivermos esse mundo na sua plenitude, no futuro. E assim carregou no madeiro, em seu corpo, os nossos pecados. Isaías fala sobre isso, 53. Já leu? Leia. E sofreu o golpe da lei que deveríamos sofrer. Jesus vai para a cruz, maldito todo aquele que morrer no madeiro. Jesus se faz maldição, morrendo a nossa morte para nos dar vida. É por isso que quando você aceita Jesus, você se une a Ele na sua morte. A partir do momento que você morre em Cristo, você não é mais culpado. E aí, isso aqui é simbolizado no batismo, nas águas. Só que isso aconteceu quando você aceitou Jesus, mas nas águas é uma confissão pública e é representado isso. Você morre, e quando você levanta das águas, simbolizando que você agora ressuscitou, recebeu uma nova vida, nesse sentido, tá? A gente usa a palavra porque se une à ressurreição, vamos dizer, de Cristo. Então você recebe uma nova vida. Ah, mas pastor, mas eu ainda não recebi realmente a ressurreição no sentido de um corpo glorificado. Isso é futuro. Então tá aí. É a plenitude, no caso da obra de Cristo, totalmente na nossa vida. Vida eterna. E aí você... Agora, se você tem uma nova vida, você vai viver igual você vivia antigamente? Escravo do pecado? Não. Você vai viver lutando para não ceder à tentação. O que se espera de nós é viver uma vida não mais entregue às coisas desse mundo. Não entregue aos nossos prazeres, em obediência. E vamos fazer isso através de quê? Através do Espírito Santo que está em nós, que mora em nós, para nos dar força. Mas nós temos que buscar, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra para praticar. Entendeu? 3. O propósito de Deus entre os homens. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja bem, essa primeira parte aqui. Aqui, remir significa resgatar ou libertar por um preço pago. Jesus se tornou o nosso substituto. Entendeu? Ele pega e vem para o nosso lugar. Só que só tem validade para aqueles que aceitam ele como Salvador. A expressão aqueles que estavam debaixo da lei refere-se a todas as pessoas que estavam sob o domínio e a condenação da lei de Deus. Debaixo da lei está debaixo da condenação de Deus, que revela a natureza pecaminosa da humanidade e a impossibilidade de alcançar salvação por meio das próprias ações. Ninguém é salvo pelo que faz, é salvo pelo que Jesus fez. O que nós fazemos é consequência de quem nós passamos a ser, salvos em Cristo Jesus. Deus, em sua graça, tinha um plano para libertar as pessoas dessa situação. Quando Adão pecou, ele se tornou escravo. Culpado, escravo do pecado. Toda a sua descendência passou a estar culpada, escravos do pecado. Mas Cristo nos liberta dessa escravidão. Para viver o quê? De acordo com a nossa vontade? Não viver de acordo com a nossa vontade, os nossos desejos, é justamente viver uma vida de escravidão. Então você não aceita Jesus para viver tudo o que você quer. Senão você vive a vida de escravidão novamente. Você aceita Jesus para viver tudo aquilo que Deus quer. É diferente. Só que a nossa mente já está programada por causa da natureza pecaminosa a achar que é normal viver coisas que se desagradam a Deus. Ainda que a nossa consciência nos acuse e diga isso é errado, isso é errado, isso é errado. Muitas vidas já estão com a consciência cauterizada. Mas lá no fundo, em muitas pessoas, a consciência diz isso não é certo. Mas ele abafa a voz da sua consciência. A consciência não serve para nos salvar, mas serve para nos alertar que aquilo está errado. Então nós não podemos dizer assim, eu fui condenado e ninguém me avisou. A minha consciência falava que aquilo estava errado, mas eu não dei ouvido. Eu não dei ouvido a essa consciência. Se eu desse ouvido a essa consciência, eu me inclinaria a ouvir o Evangelho. E se eu me inclinasse a ouvir o Evangelho, eu aceitaria Jesus como meu Salvador. E se eu aceitasse Jesus como meu único e suficiente Salvador e vivesse à luz dessa vida de salvo, quando Jesus voltar, eu terei vida eterna. Deus, em sua graça, tinha um plano para libertar as pessoas dessa situação. Alguém diz, como é que Deus pode ser amor se permite o ser humano passar por isso? Ele providencia tudo
e o ser humano não aceita e ele ainda é culpado? Como é que eu posso culpar a Deus se ele me dá todas as possibilidades? E mesmo assim eu não quero. Por quê? Porque na maioria das vezes nós queremos salvação, mas viver de acordo com os nossos prazeres. Uma coisa não combina com a outra. Ou bem eu quero viver, eu quero salvação, ou bem eu quero viver para mim. Se você quiser viver para si, vai ser um desperdício. Porque você vai abrir mão de uma eternidade com Deus para viver 50, 60, 70, 80, 90. Vamos falar aqui até de 100, não tem problema. Tem pessoas aí, já ouvi, 103, 108, 110, tudo bem. Tudo bem. Ainda que chegue a tal idade, você vai abrir mão de uma eternidade com Deus por 100 anos? De forma nenhuma. De maneira nenhuma. É inviável fazer um negócio desse. Seria a mesma coisa de trocar R$1 milhão por R$2. Seria a mesma coisa. Quem é que em sã consciência trocaria R$1 milhão por R$2? Quem abre mão de uma vida eterna com Deus para viver 100 anos nessa vida, eu tô botando bem lá em cima, é a mesma coisa de trocar. É só um paralelo aqui, tá? Uma comparação que só para você poder ter uma ideia assim, que você vai falar assim, é um absurdo isso, né? Trocar R$1 milhão por R$2. A fim de recebermos a adoção de filhos. O propósito divino de redenção não se limita a simplesmente resgatar a pessoa do pecado e da condenação. Ele também envolve transformá-la em filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Além de nos libertar do poder do pecado, da culpa do pecado, ele ainda nos torna filho de Deus, o que Jesus fez, o sacrifício. Quem era eu antes de Jesus na minha vida? Um condenado, culpado. Eu estava no corredor da morte esperando a execução da sentença, só isso. Eu já estava condenado, só esperava a execução da sentença, mais nada. E a execução da sentença viria no tempo o quê? Que eu partisse sem Cristo. Jesus me alcançou. Deus seja louvado por isso. A redenção tem um aspecto duplo. A libertação da escravidão, a lei. E a libertação para alguma coisa melhor, nesse caso, para a filiação. Pastor, mas por que escravidão à lei? Porque a lei nos condenava. E não havia salvação através da lei. Então Cristo veio nos salvar. E agora nós cumprimos a lei de Deus e só a lei moral, porque nós somos um salvo. É isso. Ao crer em Jesus como Salvador, somos adotados na família de Deus. Um filho adotivo era anteriormente um não filho. Alcançou a condição de filho pelo caminho da graça. Por isso é favor imerecido. Porque nós não tínhamos direito. Nós não éramos filhos. Passamos a ser filhos por adoção. Um filho adotivo tem os mesmos direitos de um filho legítimo. Quem é o filho legítimo de Deus? Jesus. Quem são os filhos adotivos? Eu e você. Assim como Jesus tem direitos, nós também recebemos esses direitos através de Jesus. Entendeu agora? Quem é você? Quem sou eu? E aí Jesus nos colocou nessa posição. E aí nós saímos por aí para viver a nossa vida aqui nessa terra, desfrutando, querendo conquistar conquistas, pensando só em nós mesmos e na nossa família, e esquecemos de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que isso chama-se? Como é que se chama isso? Ingratidão. Ingratidão. Egoísmo. Salvação só para a minha vida? Aí você, não, pastor, mas eu também falo de Jesus. Mas você vive para Jesus? Você fala de Jesus, você vive para Jesus? Porque às vezes o que você está falando para as pessoas não condiz com o que você vive. E aí não tem efeito as suas palavras. Você precisa ser luz no trabalho, na faculdade, na escola, no lazer, no dia a dia, em casa. Não somos perfeitos. Tem horas que a gente erra. Eu, Luna, Mário Luna, erro também. Tem horas que eu erro. Eu botar meu joelho no chão, Senhor, me perdoa, assim. Me perdoa, eu errei. Me alterei. Falei alguma coisa que não devia. Me perdoa, Senhor. Mas aí você tá ali pedindo ao Senhor, me ajuda.
Tô no processo. Agora, não é usar o processo de santificação, usar o perdão de Deus como uma muleta. Ah, se eu pecar, Deus vai me perdoar. Aí é pecado premeditado. E isso se torna prática. E a prática do pecado não é compatível com a vida cristã. Jesus nos alcançou. Com a vinda do Filho de Deus, somos recebidos como filhos adultos de Deus. Lembra? Menoridade? Agora, adultos. Por quê? Porque temos direito à herança. Ou seja, não precisamos mais de tutores nem de curadores. A lei funcionava dessa forma. Podemos tomar posse imediatamente da liberdade de filhos. Já podemos desfrutar de parte da herança. O que a lei não podia fazer por nós, Cristo fez. A lei só podia revelar nosso pecado, tomar-nos pela mão e conduzir-nos a Cristo. Mas não podia conceder-nos a posse da herança. Então a lei não, ela apenas revelava o nosso estado e apontava o caminho para a solução, Cristo. O Warren Wiersbe destaca que as palavras gregas uiotesia, adoção, significa colocar na posição de filho adulto. Está relacionada à nossa posição dentro da família de Deus. Não somos crianças pequenas, mas filhos adultos, como todos os privilégios correspondentes a essa posição. Talvez você diga assim, mas peraí, uma pessoa que aceita Jesus é filho adulto? Não, aqui está falando de outra coisa. Aqui está falando em relação à posição. Preste atenção que você vai entender. Por isso, quando um pecador crê em Cristo e é salvo, no que se refere à condição é uma coisa, posição é outra. Que se refere à condição, é um recém-nascido espiritual. Ele é uma criança em Cristo. Precisa de crescimento. Então, todos que aceitam Jesus são crianças espirituais. Precisa de crescimento até chegar à idade adulta, que chama-se maturidade na Bíblia. Agora, que precisa de crescer. 1 Pedro 2 e 3. Vou botar aqui no texto. É importante colocar esse texto na tela. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. Ó, vamos lá. Pedro falando aqui, ensinando quanto à condição. Pessoas que aceitam Jesus são como crianças. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, novo nascimento, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então tem um crescimento. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Muito bem. Isso aqui fala da condição, tá? Mas no que se refere à posição, é um filho adulto. Que pode lançar a mão da riqueza do pai e desfrutar todos os privilégios maravilhosos de sua filiação. Efésios 1:3 diz: Bendito a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Para pensar. Por ser filho de Deus agora, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo produz o fruto na tua vida. O Espírito Santo te dá poder. E aí vou falar do batismo com o Espírito Santo. Para você realizar a missão como igreja, como membro do corpo de Cristo. Como igreja, né? Coletivamente, claro, os membros coletivamente, o corpo. Tudo isso, você tem aí, já desfruta de uma posição, nação santa, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Você desfruta dessa posição, porém, com uma finalidade. Cumprir o que Israel não cumpriu na antiga aliança. Deus chamou Israel para que o comportamento de Israel fosse visto pelas outras nações e eles pudessem reconhecer o Senhor. Mas Israel transgrediu. Israel vivia como as outras nações na maioria das vezes. A igreja tem que ter muito cuidado para não cair no mesmo erro de Israel e começar a viver como o mundo. Porque se a igreja viver como o mundo, ela perde a sua posição de influência. Então eu e você temos um compromisso de viver para influenciar e não para ser influenciado. Entramos na família de Deus pela regeneração, novo nascimento, mas desfrutamos da família de Deus pela adoção. Então entramos pela regeneração, mas desfrutamos pela adoção. Temos direito da herança porque somos agora filhos adotivos.
Isso implica um relacionamento íntimo e pessoal com Deus como nosso Pai, através da obra de Jesus Cristo. Por que filho adotivo? Porque não estávamos como filhos. Perdemos essa posição quando Adão peca contra Deus. E Eva, passamos a ser culpados. Então agora nos tornamos filhos através de Jesus Cristo. Senão nós não temos essa condição. Não temos essa condição. A adoção como filhos é um ato do amor de Deus pelo qual somos reconciliados, restaurados à comunhão com Ele. Nós éramos inimigos. Efésios fala sobre isso. A marca de Deus que somos filhos. E porque sois filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Porque sois filhos, a expressão porque sois filhos refere-se ao status dos crentes como filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Esse relacionamento é um resultado da fé em Cristo e do novo nascimento espiritual. A partir desse ponto de partida, o versículo revela o que Deus faz em resposta a essa filiação. Muitas pessoas que não aceitaram a Jesus ficam muito chateados quando alguém pode dizer a elas: biblicamente você não é filho de Deus, você é criatura de Deus como eu era também. E aí eles se ofendem. Mas a Bíblia deixa isso claro por um único motivo. Para ser filho tem que ser herdeiro. Quem é filho é herdeiro. Mas para ser herdeiro, precisa ter aceitado Jesus como único e suficiente Salvador. Então as pessoas que estão no mundo, que não aceitaram Jesus, elas não são filhos de Deus pela Bíblia. A palavra de Deus diz isso, deixa muito claro. Para ser filho tem que ser herdeiro. Para ser herdeiro tem que ser filho. E para ser filho tem que ter aceitado Jesus. Sem aceitar Jesus não há adoção. Então é preciso aceitar Jesus. Ah, mas isso é injusto. Mas Deus fez assim. Ele manda. E nós fazemos, obedecemos. Ou nós aceitamos a regra do pai. É igual numa casa. Filho não tem vontade. Ele está debaixo do domínio do pai e da mãe. Ele é menor de idade. Como é que ele vai querer colocar o que ele quer dentro da casa do pai e da mãe? Ele não pode fazer isso. Porque tem um pai e uma mãe. Então ele precisa viver de acordo com as regras que o pai e a mãe colocam em casa. Ainda que ele ache que algumas regras não são justas, ele está debaixo disso. Só que nós estamos falando aqui de um pai perfeito, que é Deus. Ele estabeleceu regras. E nós, como querendo, aceitando Jesus, nós somos filhos. Ah, não, eu não aceito. Então não é filho. Hebreus vai dizer que é bastardo. Se não tem um pai que corrige, então não é filho. Então as pessoas que não aceitaram Jesus, eu antes de Jesus, não era filho de Deus, eu era criatura. Eu era criação de Deus, criatura de Deus, criado por Deus, mas não era filho. Mas em Cristo me tornei filho através do que a palavra ensina. Fui adotado na família de Deus. Jesus quer fazer essa obra na sua vida também. Mas você precisa aceitar Jesus. Essa é a condição que o Pai estabeleceu. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, para mostrar que não somos mais escravos e que somos agora seus filhos. O próprio Deus, como Pai amoroso, envia o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, aos corações dos crentes. Isso constitui uma característica marcante da filiação divina. Neste caso, não se refere ao batismo com o Espírito Santo. Aqui não estamos falando de batismo com o Espírito Santo. Estamos falando do Espírito Santo morando, como prova, como penhor, como marca que nós pertencemos a Deus. Batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder para cumprir a missão de anunciar o Evangelho. Mas estamos falando do Espírito Santo como evidência de que pertencemos a Deus. O Espírito Santo é um presente de Deus, habita nos corações dos crentes e opera para transformar suas vidas. É o Espírito Santo que me ajuda para que eu busque me separar das coisas do mundo, para que eu viva de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que me ajuda, mas eu tenho a minha parte. A minha parte é buscar, é orar, é vigiar, jejuar, ler a palavra para praticar. Não adianta eu assistir um programa como esse só por assistir. Eu estou assistindo para aprender as verdades para mim praticar. É isso que tem que ser feito. O Espírito Santo é um presente, né? Transforma.
Essa presença interior do Espírito é uma evidência tangível da relação com Deus como Pai. Da relação com Deus como Pai. Deixa eu falar uma coisa. Tem pessoas que aceitam Jesus e elas pensam que a transformação é automática. Você quer emagrecer? Quer melhorar sua condição física? Aí você se matricula numa academia. Tá matriculado na academia, né? Muito bem, vamos usar essa matrícula da academia como você tendo aceitado Jesus. Só uma comparação. Não é a mesma coisa. Uma comparação. Agora, digamos que você entre na academia, olhe para todos aqueles aparelhos que lá estão, fique olhando para eles durante todo o tempo da aula. Durante todo o tempo do exercício, vamos dizer assim. E sai. Você vai melhorar sua condição física? Você vai emagrecer? Também tem a parte de mudar, né, a alimentação? Vai? Não! Porque não adianta você estar matriculado, mas não fazer a sua parte. A mesma coisa. Aceitou Jesus e acha que a transformação vai vir sem você fazer a sua parte. Sua parte é buscar, orar, jejuar, vigiar, ler e praticar a palavra. Senão não vai acontecer nada. Você vai continuar vivendo uma vida desagradável a Deus. Que clama Abba Pai. O Espírito de Deus habitando nos crentes faz com que eles clamem a Deus como Abba Pai. A palavra Abba é um diminutivo aramaico de pai. E a palavra que o próprio Jesus usou no Getsemane, numa íntima oração a Deus, expressa uma íntima comunhão e confiança filial. O Espírito Santo, ao operar nos corações dos crentes, cria esse desejo natural de se relacionar com Deus de maneira pessoal e próxima. O próprio Jesus nos ensinou isso. Aonde? Na oração do Pai Nosso. Olha como ele ora. Pede para ensinar a orar ele. Pai Nosso que estás no céu. Em Cristo nós podemos dizer, Pai Nosso que estás no céu. De verdade. 5. Filhos e herdeiros da promessa. Assim, já que não é mais escravo, mas filho, e se é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Assim que já não é mais servo, mas filho. Assim, aqui o apóstolo Paulo está comunicando. Presta atenção. Aqui o apóstolo Paulo está comunicando uma mudança fundamental na identidade dos crentes. Eles deixaram de ser servos ou escravos e filhos menores para serem filhos adultos, com pleno direito de tomar posse da herança. E se as filhas também herdeiro de Deus por Cristo. Como filhos de Deus, os crentes não apenas compartilham um relacionamento íntimo com ele, mas também são considerados herdeiros. Isso significa que eles têm direito e privilégios como parte da família de Deus. Tem direitos e privilégios, mas também tem deveres. Diante dessa gloriosa verdade, a atitude dos crentes da Galácia de voltarem aos rudimentos da lei era um retrocesso deplorável. Paulo está falando. Como é que vocês podem? Uma vez que vocês têm agora direito, receberam filiação, vocês querem voltar novamente. Tudo atrás. Como filho pródigo, porém, os Gálatas desejavam que seu pai o aceitasse como servos, quando na verdade eles eram filhos. Pode ser feita uma comparação com o filho pródigo. Tanto o filho diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus jornaleiros. Não, você continua sendo filho. Hernando Dias Lopes diz que não é difícil, porém, ver o contraste entre o filho e servo. O filho tem a mesma natureza do pai, o servo não. O filho tem um pai, o servo tem um senhor. O filho obedece por amor, o servo obedece por medo. Nós não podemos obedecer a Deus por medo. Não podemos aceitar Jesus com medo de ir para o inferno. Devemos aceitar Jesus reconhecendo a grandeza, o grande amor de Deus. O filho é rico, o servo é pobre. O filho tem futuro, o servo não tem nenhuma perspectiva. Quem é você? Filho ou servo? Escravo? Através de Cristo herdamos as bênçãos e as promessas divinas, incluindo a vida eterna e a herança espiritual. Que lições aprendemos aqui, além das que nós já vimos durante a exposição? Jesus cumpre a promessa de ser Salvador que redime a humanidade. Primeira lição. Então a nossa salvação vem por meio de quem? Jesus. Cumprimento de promessa do Antigo Testamento. 2. A vinda de Jesus como Emanuel revela a união do divino com o humano.
Jesus homem, Jesus Deus, possibilita ao ser humano ter a presença de Deus humanamente durante o tempo que Jesus esteve aqui e a manifestação de Deus através do seu Espírito. 3. Através de Cristo somos libertos e adotados como filhos. Não somos mais escravos, mas precisamos aceitar Jesus. 4. A vinda de Jesus transforma a trajetória da humanidade da servidão para a liberdade. Se alguém não quer mais ser escravo do pecado, é só aceitar Jesus como Salvador. 5. Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos para realizar sua redentora obra. O plano de Deus não foi frustrado. No tempo determinado, Jesus veio. Deus planejou, executou e realizou o que estava no seu coração. 6. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus e herdeiros da promessa. Porque se o Espírito Santo mora em nós, isso é sinal que somos filhos de Deus. 7. A mensagem nos convoca a viver como portadores do mundo de Deus no mundo dos homens. Ser luz e sal. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, parte B. Conclusão. As passagens de Mateus 1, 21 a 23 e Gálatas 4, de 3 a 7, ressoam como eco eterno do propósito divino de estar próximo a seus filhos. O Salvador prometido que traz salvação e união entre o divino e o humano. Nos ensina que Deus está sempre ativo, trazendo seu mundo para habitar o nosso. Através da encarnação de Jesus, Cristo, e da adoção divina dos crentes, somos convidados a fazer parte do mundo de Deus, tornando-nos herdeiros de suas promessas. Ao meditar sobre essas verdades, somos convidados a perceber que, enquanto habitamos este mundo, aqui, nessa terra, o mundo de Deus está vivo em nossos corações e ações. Então nós precisamos viver a luz do mundo de Deus, o reino de Deus, e através das nossas atitudes. Que essas passagens continuem a nos inspirar a vivermos como portadores da luz divina no mundo dos homens. As pessoas vejam em nós Cristo. Assim como a sunamita disse para o seu marido, reconheço em verdade que esse que passa aqui todas as vezes é um santo homem de Deus. Passagem continua a nos inspirar a vivermos como portadores da luz divina no mundo dos homens, defendendo os valores cristãos, pautados na palavra de Deus, não abrindo mão da doutrina bíblica e anunciando a salvação em Cristo Jesus. Encerramos aqui a sequência de 13 exposições bíblicas baseadas no tema principal, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, tá? Então nós estamos aqui encerrando essa sequência de mensagens. E, inclusive, na próxima exposição estará sendo baseada nessa temática. Vai ser 13 mensagens, 13 exposições baseadas nessa temática aqui, ó. Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Vai ser mensagens, exposições bíblicas voltadas para a parte do evangelismo. Então vamos lá. Você pode baixar gratuitamente os PDF na aba comunidade do canal, tá bom? E você já sabe, desce na descrição se você não sabe na aba comunidade. Clica no link aí, vá para a aba comunidade, role a tela até achar o que você quer. São muitas publicações lá e aí você vai poder baixar. Só que tem uma novidade, tá? E em breve eu não vou mais postar os links na aba comunidade, e sim vou levar os links para o Telegram, né? O canal no Telegram já está aí, já foi inaugurado, tá bom? Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram, tá? Basta você procurar lá por Pastor Mário Luna Oficial, você vai achar o meu canal, você pode se inscrever. Pastor, eu não tenho aplicativo, você vai ter que ir na sua loja de aplicativo, seja do Android, seja da Apple, né? Da Apple, nesse caso, e para poder baixar. Do iPhone, né, nesse caso, para você poder baixar. E aí você vai depois procurar lá por Pastor Mário Luna Oficial. Se você tá na TV, é só ler o QR Code aí pelo seu celular e você já entra no canal automaticamente, porque eu já coloquei no canal todas as publicações do meu canal aqui. Já estão lá no canal do Telegram, tá? Foi uma coisa muito trabalhosa, não foi fácil de fazer, mas eu quis fazer, foi necessário fazer. Então eu tô colocando aqui pra você, inclusive, eu tô abrindo aqui a tela, né, do Telegram aqui pra você poder ver.
nesse caso. E aí tem aqui, ó, por exemplo, a última exposição antes dessa que nós estamos hoje aqui, tem aqui. Se você vir aqui nesse link e clicar nela, você vai direto pro meu site. No meu site, você vai descer a página e você já pode clicar no botão para baixar o PDF desse comentário, do esboço dessa exposição. Então, não só isso, as aulas da EBD também estão aqui, ó, só para você clicar. Então, fica mais fácil você achar o que você quer. É só ir subindo até, se você for até a última publicação, a primeira publicação, melhor dizendo, você tem desde o início. Então tem muito conteúdo, inclusive você pode pesquisar por tema, nesse caso, se você vir aqui e botar lá o que você quer pesquisar, colocar na aba lá o que você quer pesquisar, de repente lição 1, né? Ou o nome da lição, o início do nome da lição, ela já vai aparecer para você se ela já tiver publicada aqui, então tem uma facilidade muito grande. Então não deixe de participar do meu canal aqui no Telegram. Também aproveitando para você, lembrando aí do meu Instagram, né? Me siga aqui no Instagram, que tem conteúdo também que eu posto aqui no Instagram. Já até anunciei aí a novidade do Telegram aqui no Instagram. Então, venha me seguir aqui também no Instagram, que vai ser um prazer ter você aqui. Você vai ter aí acesso a algumas publicações que não tem no YouTube, não tem como ter no YouTube também, tá bom? Então, vamos lá? Projeto mais 3 inscritos do canal. Divulga o canal. Pessoas da sua família, da igreja, da rede social. Não deixe de divulgar o canal. Fale do canal também, tá bom? Você já se inscreveu, já ativou o sininho das notificações? Não deixe de fazer isso. Tá, nós vamos orar. Antes de orar, eu só quero fazer mais duas coisas. Primeiro, tá aqui. Pessoas têm me pedido para colocar esses QR Code na tela sobre questão de doação, querendo ajudar essa obra. Essa cadeira, computador, precisam ser trocados. Deus tem seus meios de fazer, pode ser por meio de quem quer ajudar, pode ser por outro meio, não sei. Mas já que teve pessoas que pediram, eu tô colocando aí, tá? Não usava, tô colocando só no final no momento, pediram para colocar durante todo o programa, mas eu só tô colocando no final. Não tô dizendo que não possa no futuro ser colocado, mas por enquanto eu tô colocando só aqui, tá bom? No primeiro QR Code aí na tela, você vai abrir o aplicativo do seu banco, no seu celular, vai ler, vai colocar o valor que você quiser, que você puder, se você sentir no seu coração, e você vai fazer aí a doação, vai semear no meu ministério de ensino, tá? E tem aí, inclusive, o número também do Pix, caso você queira fazer diretamente pelo número. E no segundo é o seguinte, você vai abrir a câmera do seu celular, vai ler o QR Code, e aí você vai ser levado para o site do PagSeguro, e no site do PagSeguro aí sim. Aí você pode colocar lá o valor, mas aí você tem como fazer o pagamento de Pix, boleto ou cartão de crédito. Então dá até para parcelar se a pessoa quiser. Aí fica a critério dela, não sou eu que estou aqui dizendo a você, determinando nada. Você vai fazer segundo aquilo que está no seu coração, tá? E por fim, lembrando a você que vem aí, a partir do mês de outubro, se tudo correr bem, o curso online, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Esse curso vai te ajudar muito a estudar a Bíblia por métodos, saber o que você está procurando. Quer fazer um estudo do texto de que forma? Analítico, como é feito aqui. Eu faço uma análise, uma exposição, vou explicando os termos. Quer fazer um resumo? Quer fazer um estudo panorâmico? De forma geral, né? Nesse caso, quer fazer um estudo biográfico da vida de um personagem, quer analisar um texto, apenas uma parte, tudo isso vai ser ensinado aqui, nesse curso, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. O lançamento está previsto para outubro de 2023. Fique atento que assim que for lançado, eu estarei falando aqui nos programas, tudo direitinho para você, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer nossa oração nesse momento. Quero pegar meu caderno aqui, apresentar. Qual é a sua causa? Qual é a sua necessidade? Vamos orar pela causa, pela necessidade nesse momento. Hoje é a última exposição nessa temática aqui. Deus seja louvado. Concluímos mais uma etapa. Vamos para uma nova etapa e não paramos. A obra não pode parar. Tá bom? Que Deus possa continuar abençoando. Olhe pela minha vida, minha menina princesa, minha esposa. Tá aqui, ó. Essa menina bonita aqui, ó. Eu chamo ela de menina princesa desde que eu a conheci. Então é uma forma que eu a trato. Tá? Ela brinca e fala assim, eu vou estar lá com uma idade e ele vai estar me chamando porque nós vamos completar no mês de abril de 2024, 13 anos de casados. Então dentro desses 13 anos eu continuo falando assim. E ela tem sido uma bênção na minha vida. Ela não aparece aqui no canal, mas por enquanto, né? Quem sabe? Mas ela tem até um vídeo gravado
né, no Investimentos para um Casamento Saudável aqui no canal, tem uma palestra, né, onde você pode acompanhar em 6 partes, e o papel da esposa, ela tem participação. Mas ela não aparece, mas ela tá lá fazendo as coisas, preparando a alimentação, cuidando das nossas coisas. Então ela trabalha em outra parte, mas tem tudo a ver com esse projeto aqui, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento de oração, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais esse programa de hoje, pelo término dessa etapa, dessa série de exposições, de 13 exposições, aonde foi falado aí sobre, Pai querido, Pai amado, essa temática, Senhor querido, a igreja e o império do mal. Ó Deus querido, Deus amado, a igreja de Cristo e o império do mal. Pai querido, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Encerramos hoje com o mundo de Deus no mundo dos homens, Senhor. Ó Deus querido, nós queremos ser gratos, porque teu Filho Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Oh, meu Deus, nós podemos viver, ó Senhor querido, aquilo que nos deu direito através da morte dele na cruz do Calvário. Te dou graça, te rendo graça. Ó Deus querido, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida, Senhor, transformada, a viver uma vida proclamadora, falando do teu amor para aqueles que ainda não te aceitaram. Ó Deus querido, que sejamos luz, Senhor, e sal, aonde estivermos, que tenhamos, Senhor, coragem, ousadia de viver a tua palavra. Ó Deus, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na nossa vizinhança, Senhor. Ó Deus querido, no nosso lazer, aonde estivermos, Senhor, nos ajuda. Eu quero apresentar agora cada pedido de oração, Senhor, que está contido aqui, pessoas que precisam ser libertas do vício da droga, do tráfico das drogas, ó Deus, da bebida, ó Deus querido, da prostituição, ó Deus, da jogatina, pessoas que precisam, lares que estão aí, Senhor, abalados, casamentos que estão em crise, pessoas que precisam que o Senhor salve a esposa, o marido. Eu tenho recebido, Senhor querido, Senhor amado, pessoas que entram em contato comigo, pedindo uma orientação. O marido é cristão, a esposa não é. A esposa é cristã, o marido não é, mas não quer casar, vive uma vida, Senhor, unidos, juntos, Pai querido, mas não tem casamento. E sabe-se que para poder estar ali em comunhão, Senhor, como membro do corpo, precisa haver o casamento. Ó Deus, traz solução. Ó Deus, esse homem não pode obrigar essa mulher não pode obrigar esse homem, mas o Senhor tem poder de entrar, Senhor, nessa causa. Ó Deus, como os problemas na justiça, as causas de aposentadoria, as causas, Senhor querido, Senhor amado, ó Deus, porta de emprego, ó meu Deus querido, enfermidade, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no estômago, no fígado, na vesícula, Senhor, na circulação sanguínea, na pressão arterial, ó Deus, na glicose, no colesterol. Meu Deus querido, Deus amado, quantas pessoas precisando de cura, problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Meu Deus, tu tem poder de mudar essa situação, usando pessoas, usando médicos, usando medicação, ou de uma forma sobrenatural. Eu creio no teu poder, eu creio na tua atuação. Toma a localidade aonde aqui eu estou, salva as pessoas que estão à minha volta, aqueles que ainda não aceitaram o teu Filho como único e suficiente Salvador, que os corações deles sejam, Senhor, aquebrantados, ó Deus querido, para ouvir a tua palavra e render ao teu Filho Jesus, que oferece salvação. Faz uma grande obra nessa localidade, nos livra de todo mal, guarda todos os vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Ó Deus querido, age de forma sobrenatural sobre esse lugar. Ó Deus, continua nos abençoando, nos agraciando, nos fortalecendo. Ó Deus, toma os professores da escola dominical que acompanham o canal, seja dos jovens, dos juniores, dos juvenis, ó Deus querido, das crianças, dos adultos, Senhor, do discipulado, quem quer que seja, abençoa grandemente. Toma os alunos, dá força, toma os inscritos do canal, os membros do canal, traz novos membros, traz novos inscritos, coloca no coração deles para anunciar o canal, que continue fazendo grandes coisas através desta obra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer a você que ficou até agora. Deus seja louvado, glorificado, tá? Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Eu encerro agora com a bênção apostólica, lembrando, os QR Codes estão aí na tela, caso você queira fazer, sinta no seu coração,
Fique à vontade e estaremos de volta aqui no próximo programa da Entendes Tu que Lês. E no primeiro programa do Entendes Tu que Lês, eu vou tratar do seguinte tema. Eu não coloquei aí a imagem porque estou preparando ainda. A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O que significa isso? A palavra de Deus é para ser anunciada em todas as etnias, culturas diferentes, né? Hábitos diferentes. Então é sobre isso que nós vamos tratar. E o texto que eu vou fazer, a exposição bíblica, está em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, do 15 ao 18. Esse é o tema do próximo Entendes Tu o que Lês. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!